comum que a gente tente conciliar o nosso trabalho, que já acontece em algum lugar, junto com o sonho, né? O propósito de iniciar atendimentos de psicopedagogia ou de neuropsicopedagogia. Então, eu vou te contar que isso é totalmente possível, sim. É claro que vai determinar o quanto você vai poder atender, o quanto você vai poder se dedicar a isso, a partir do momento em que você define e tem certeza da carga horária que você tem no seu trabalho. Hoje a gente vai falar de uma situação que é bem comum acontecer quando a gente recém faz a psicopedagogia, a gente completa ali o curso, ou então está cursando, está no finalzinho do curso, é comum que a gente tente conciliar o nosso trabalho, que já acontece em algum lugar, junto com o sonho, né? O propósito de iniciar atendimentos de psicopedagogia ou de neuropsicopedagogia. Então, eu vou te contar que isso é totalmente possível, sim. É claro que vai determinar o quanto você vai poder atender, o quanto você vai poder se dedicar a isso, a partir do momento em que você define e tem certeza da carga horária que você tem no seu trabalho. Eu sou a Sandra, Sandrinha, eu gosto de ser chamada de Sandrinha, e eu já tenho 20 anos de psicopedagogia, eu me formei em 2001 na pós-graduação, e desde então eu atuo na clínica, já atuei também institucional em instituições, mas atualmente eu vivo do consultório, eu atuo somente no consultório de psicopedagogia. E nesses 20 anos, várias vezes eu tive que conciliar com outros trabalhos. Hoje não passo mais por isso, mas muitas vezes eu tive que conciliar com outros trabalhos. Eu até já contei aqui essa semana de uma situação que eu tinha tanto medo de ficar sem um salário fixo, que eu me propus a trabalhar como auxiliar de educação infantil, ganhando um salário mínimo para ter certeza daquele salário fixo que eu ia receber. E depois eu passei a viver só do consultório. E a gente precisa conciliar, principalmente no comecinho da carreira, para não ficar com aquele medo, aquela situação de, opa, quanto que vai entrar de grana? Será que vou dar conta de pagar as contas, né? Então, às vezes, a gente faz isso. E para a gente poder conciliar, a gente precisa considerar o que nós trabalhamos, onde nós trabalhamos. E aí a gente precisa pensar quanto que a gente trabalha na semana, a nossa carga horária, se existe ou não uma possibilidade de flexibilizar esses horários de trabalho. Isso é muito importante para a gente poder começar a organizar, planejar os nossos atendimentos. Então, eu vou passar hoje com vocês eu digo assim, um passo a passo, desde pessoas que trabalham 40 horas na semana e tem um horário fixo, né? Não tem flexibilidade de horário para poder manejar e ter mais dedicação em alguns tempos que seriam bons para eles e para os pacientes no consultório. E aí, nessa questão de planejar os horários, 40 horas, horário fixo, muitas vezes a gente pensa, poxa, como que eu vou dedicar um tempo para o consultório? Eu quero fazer a transição de carreira, quero poder me dedicar a atender e crescer na profissão, mas às vezes parece que não sobra tempo, né? Então a gente vai destrinchar desde quem trabalha 40 horas, 30 horas, 20 horas, para a gente poder pensar num começo aí e dedicar o nosso tempo também para o atendimento. Conciliar esse trabalho primeiro é a primeira coisa que a gente pensa, né? Dá para conciliar esse trabalho que eu já tenho com a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia? Dá, é possível sim. Vocês vão ver aqui como fazer isso em todos os aspectos. Vamos lá, vamos pensar, vamos planejar essa transição juntas. Primeira coisa que a gente precisa pensar, eu preciso dispensar um tempo para o atendimento e os encontros com os responsáveis desse paciente e com outros profissionais. Então, com outros profissionais que atendem eles na área da saúde secundária, como, por exemplo, a fono, às vezes trocar um e-mail, né, que é importante, com algum médico, conversar com esse médico, poder conversar com profissionais da escola. Então, como que eu vou organizar esse horário se eu trabalho o tempo todo em outro trabalho, em outro local, com outras situações que não são ainda da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia? Eu vou ter que ter esse tempinho para eles. Então, se você trabalha 40 horas, imagino que você saia no final da tarde, que você possa
marcar esses encontros no final da tarde. Então, pensa que se você atender sempre no final da tarde, você tem 5 dias na semana, pode ser um dia, 2 dias, mas pensa em dispensar também um final de tarde para poder fazer esses encontros. Em algum momento você tem que estar disponível para conversar com outros profissionais e com os responsáveis do seu paciente. Então, isso é importante, tá? E aí, primeira coisa que vocês precisam pensar quando estão fazendo essa transição de algum outro trabalho, seja ele qual for, para a psicopedagogia, para a neuropsicopedagogia, qual é a minha carga horária? Qual é a sua carga horária de trabalho? Se você tem uma carga horária de 40 horas, de 30 horas, de 20 horas, vocês precisam pensar nessa carga horária. Por quê? Porque vocês precisam também viver, né, gente? Então não dá para ficar só trabalhando e deixar de viver. Ao mesmo tempo, se você trabalha 40 horas, você deixa 1 ou 2 dias para atendimento, para começar os seus atendimentos na psicopedagogia, você vai ter aí 2 ou 3 finais de tarde durante a semana que você ainda vai poder fazer outras coisas, descansar, cuidar da sua vida, né? Porém, se você tem 30 horas, você já tem uma disponibilidade maior. 20 horas, maior ainda. Então, dá para investir mais nesse tempo de atendimento para poder fazer essa transição, certo? Então, a gente vai pensar em cada uma delas. Outro detalhe fundamental que eu já comentei aqui: você tem flexibilidade de horário? Nesse período de 40 horas, de 30, de 20, você consegue flexibilizar o seu horário de trabalho? Isso é importante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já trabalhei 40 horas e aí, quando eu fui contratada, eu deixei claro para os meus gestores, para os meus superiores, que eu precisava de um dia inteiro para o consultório, que eu não abriria a mão do consultório, eu deixaria um dia inteiro para o consultório. E aí eu trabalhava 10 horas durante 4 dias e um dia inteiro eu trabalhei no consultório. Funcionou super bem. É cansativo? É cansativo. Mas se a gente pensar no custo-benefício da construção de uma nova carreira, pode ser uma medida segura e ao mesmo tempo segura e confortável, né, em termos financeiros, e ao mesmo tempo uma transição que vai acontecendo aos poucos, mas que a gente consegue chegar lá. E vocês vão ver aqui como que isso acontece, certo? Então vamos lá, vamos pensar aqui nas 40 horas e sem flexibilidade de horário. Então, sem flexibilidade de horário, não tenho como flexibilizar os meus horários, tenho que cumprir um horário fixo. Como que eu posso iniciar psicopedagogia, neuropsicopedagogia e fazer essa transição de uma maneira confortável? A gente não precisa também abandonar tudo de repente e só pensar no consultório, gente. Isso é arriscado. É arriscado por quê? Porque a gente ainda vai precisar de um tempinho para construir uma clientela. Então, é importante que se mantenha uma segurança, né? Porque eu costumo dizer assim, a gente precisa pôr pão na mesa e esse pão precisa ser pago. Então, é importante que a gente possa manter essa segurança. Não tem flexibilidade de horário. O que eu posso fazer? Até eu já adiantei aqui, ó. Final de tarde, sábado de manhã é uma boa ideia também. Sábado de tarde, dependendo do paciente. E pensem sempre em procurar um local de atendimento que já seja próximo do trabalho. Por quê? Porque vai diminuir o tempo de deslocamento de vocês. Vocês vão poder colocar ali 1 ou 2 pacientes ainda nesse final de tarde. Ah, Sandrinha, mas isso restringe muito o meu público. É verdade, gente, não tem como negar, né? Por exemplo, vocês vão se deparar com famílias que vão dizer para vocês: olha, mas o meu filho já estuda de tarde, de manhã ele faz aula de, sei lá, ele faz aula de capoeira, de tarde ele estuda e vir para cá ainda no final de tarde vai ficar puxado para ele. Pode acontecer? Pode. Vocês podem dizer para essa família que vocês vão fazer um tempo de experiência e verificar como que ele está caminhando. Ou pensar em um dia onde ele não tenha uma atividade de manhã, vá para a escola de tarde, sai da escola e vai até você, ver como ele vai estar produtivo nesse momento. Então, é importante que vocês possam conversar isso com as famílias, né? Você pode, inclusive, dizer: olha, infelizmente, nesse momento, eu ainda não tenho. A minha ideia é, daqui tanto tempo, ter horário de manhã, horário mais cedo, enfim. Mas, por enquanto, é isso. E há possibilidades de vocês perderem pacientes por conta disso?
Não vou negar, gente, existe essa possibilidade, porque realmente algumas famílias já acham muito tarde, crianças que dormem muito cedo, às vezes vão sair no final da tarde, vão para casa. Então, isso é importante de vocês fazerem. Dá para conciliar? Não dá? Sim, vai ter situações onde vocês vão perder paciente, infelizmente pode acontecer, mas é um momento de transição. E aí, pessoal, lembrem daquilo que eu contei para vocês, que eu fiquei 5 meses trabalhando como auxiliar de educação infantil, já com especialização em psicopedagogia, porque eu tinha medo de abrir mão daquele meu salário fixo. Então, o que que eu fiz? Eu fui transitando até conseguir, fui caminhando, né, até conseguir sair desse trabalho com segurança, com tranquilidade, sem perder o sono por conta de dar conta das minhas contas, que tanta conta, né, gente? Por conta de poder dar esse tempo, né, até conseguir captar mais pacientes e poder viver do consultório. E aí vem um detalhe, pessoal, que vai motivar vocês. Eu vou falar sobre isso muitas vezes. Se vocês pensarem em qualquer trabalho fixo de vocês, eu tenho certeza disso. Se vocês pensarem em qualquer trabalho fixo de vocês, se vocês fizerem o cálculo de quanto vocês recebem por hora nesse trabalho, vocês vão ver que o rendimento de atendimento clínico, de atendimento em consultório, é maior do que 1 hora de trabalho. Então, se vocês têm 1 hora de atendimento, esse rendimento, eu arrisco dizer que sempre vai ser maior, assim, é raro não ser maior do que considerando o trabalho fixo. Eu acredito que muitas de vocês ganham muito menos pensando em horas de trabalho nesse trabalho fixo do que o potencial que vocês têm para receber em 1 hora de atendimento. Já falei sobre isso aqui também essa semana numa das lives. Então, usem isso como motivação. Local de atendimento próximo permite que vocês corram rapidinho lá para o atendimento e já possam iniciar. Não perde muito tempo de deslocamento, né? Isso é importante. Isso é bem importante, porque aí vocês já conseguem começar antes no horário para iniciar o primeiro atendimento daquele final de tarde, digamos assim. Agora vamos pensar se você tem flexibilidade de horário. Aí a coisa já muda de figura, já ajuda muito. Você vai ter dias, talvez, de muito mais trabalho no seu trabalho fixo, no seu trabalho atual, e essa transição também pode acontecer, mas você tem uma flexibilidade ali para conseguir, inclusive, dar conta desses pacientes que não querem ir tão tarde, dos pacientes que algumas vezes não conseguem acompanhar, ter produtividade depois de um dia inteiro que já passou na vida dele, né? Então, de manhã teve alguma atividade, à tarde teve atividade, teve escola às vezes, e aí ainda vai para o seu atendimento. Então, talvez você consiga fazer aí uma flexibilização bacana para poder atender mais pessoas. Então, ficar até mais tarde, sair mais cedo alguns dias, isso é algo que você pode tentar negociar com os seus superiores na sua empresa. Isso é algo bacana de se fazer. Por quê? Porque saindo mais cedo, você pode propor o atendimento mais cedo. Pacientes que estudam de manhã, eles podem ir, né, para o seu atendimento mais para o final da tarde, e aqueles que estudam à tarde, você põe ali o primeiro horário. Então, isso é bacana. Trabalhar 4 dias, 10 horas, né? E aí tem um dia inteiro para o consultório, como eu disse para vocês que eu fiz. Isso é algo muito interessante também, porque aí você pode preencher a agenda naquele dia. Lembrando, gente, tenham um momento, um período dessa agenda que vocês têm, digamos assim, deixem reservado para possíveis reuniões com outros profissionais, com escolas, porque isso vai ampliar, potencializar o resultado do trabalho de vocês na clínica. Então é importante que vocês tenham esse momento. É puxado sim, pensem que vocês provavelmente vão ter que desenvolver relatórios, vão ter que desenvolver plano terapêutico, vão ter que desenvolver declarações no final de semana. Então, você talvez tenha que trabalhar no sábado em casa, aquele trabalho que eu digo é os bastidores, né, dos atendimentos. Esse trabalho talvez você tenha que realizar no final de semana. No momento em que você pega a prática, ele vai ficando mais rápido, com certeza, mas você vai ter que sempre dedicar um tempinho aí para produção de material, para planejamento dos atendimentos. E eu destaquei aqui essa semana o quanto é importante que se planeje o passo a passo dos atendimentos, principalmente os primeiros,
porque estes primeiros pacientes serão molas que vão alavancar a carreira de vocês. Eles vão fazer aquela famosa propaganda boca a boca, é ali que vocês vão poder mostrar os resultados que vocês têm na profissão. Então é importante pensar nisso. Cansa um pouquinho? Cansa. Mas pensem que é um tempo de transição, um tempo de mudanças e ao mesmo tempo de se sentir seguro. O nosso objetivo é viver da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, não é para ser assim sempre. Mas enquanto ainda está caminhando na profissão, está criando uma clientela, está criando uma carta de clientes que a gente fala, né? Enquanto está criando isso, talvez esse seja um bom caminho. Outra situação, né? Após a captação de 2 a 3 pacientes, gente, comecem a pensar numa possível redução da carga horária. Porque olha só, se vocês pensarem no valor de um atendimento, de atendimento clínico, esse valor de atendimento clínico certamente é mais alto do que 1 hora de trabalho no trabalho fixo de vocês. E aí, se vocês pensarem que vocês já têm 2, 3 pacientes, comecem a estudar essa possibilidade de redução de carga horária, de conversar com os gestores, com a empresa onde vocês trabalham e poder reduzir essa carga para que vocês possam ter mais tempo na agenda para atendimento. Essa transição, ela pode ser feita passo a passo, pode ser feita com cuidado. Não precisa ser também de um dia para o outro, mas comecem a pensar isso. 2 a 3 pacientes, opa, até porque estes 2 ou 3 pacientes serão, digamos assim, aquelas pessoas que vão fazer a propaganda do resultado do serviço de vocês e provavelmente eles vão te ajudar a captar outros pacientes. Mas se você já chegou ali em 2, 3 pacientes que, opa, não deu para atender porque não tinha horário, começa a pensar nessa redução de carga horária. Financeiramente, ela vale muito a pena. Coloquem isso no papel para vocês estudarem melhor. Eu tenho certeza de que vai motivar vocês a fazer essa transição. Uma outra situação, trabalha 30 horas. 30 horas e a gente vai falar de novo, sem flexibilidade de horário. Tem que cumprir exatamente aquelas 30 horas. Se vocês trabalham 30 horas, eu imagino que são 6 horas em um dia, certo? Então, trabalhando 6 horas em um dia, vocês vão ter aí mais possibilidades de trabalhar 2 horas ou mais todos os dias. Também tem a possibilidade do sábado e o local de atendimento próximo do trabalho de vocês, que ajuda a ter agilidade, rapidez, chegar antes, começar antes a atender em horário, né, mais cedo, para vocês poderem colocar aí 2, 3 pacientes em um dia, ou até mais, gente, dependendo da situação. Jovens, adultos, geralmente gostam do horário do final da tarde. Então, é um tempo aí que a gente pode atender jovens e adultos e colocar todos os maiores, digamos assim, para esse horário de final de tarde. Então, vale a pena. Ou se você trabalha de tarde e de manhã tem tempo livre, nossa, vocês vão poder atender muitas crianças pequenas que geralmente estudam à tarde. Então, vale a pena vocês pensarem nessa possibilidade, tá? E aumenta aí o número de chances de captação também de pacientes. Agora, se vocês têm flexibilidade de horário, trabalham 30 horas, eu tenho sugestões aqui, pessoal, que vai fazer muita diferença. Negociar esses horários de entrada e saída em dias alternados. Então, vamos supor assim, ó. Você precisa trabalhar 30 horas. Se você tem flexibilidade, pense em 10 horas em 3 dias. Vocês vão ter 2 dias inteiros para o consultório. Ah, não tem como eu ficar um dia sem ir para o trabalho. Não tem problema. Pensa uma manhã, uma tarde, alternando turnos, porque aí vocês vão poder ampliar a clientela de vocês, atendendo tanto os menores em horários que para eles é confortável, como os maiores em horários que para eles é confortável e não vai chocar com o período de escola. Não vai ter aquela situação, poxa, mas fica muito tarde para ele sair daqui até chegar em casa, tomar banho, jantar, dormir, enfim, essas situações. Então, vale a pena vocês pensarem nisso. Negociar os horários de entrada e saída, dias alternados, 1 ou 2 dias inteiros para vocês poderem atender no consultório, isso ajuda muito. Vocês têm vários horários ali na agenda que vocês podem organizar com os pacientes que chegarem até vocês.
e alternar turnos de trabalho. Um dia trabalha de manhã, outro dia trabalha de tarde. Então eu posso pôr aqui pacientes à tarde, aqui pacientes de manhã e atender a todos com muito conforto, no horário que também é bom para eles. Então, isso é bem importante. Pessoal, aqui de novo, ampliando a demanda dos atendimentos, mais indicações e mais atendimentos vocês vão ter. Então, novamente, faz essa transição, viu que não teve horário para atender 2 a 3 pacientes, começa a pensar numa redução ainda de carga horária ou a alternativa, né? Começar realmente a deixar o trabalho fixo e ir somente para o consultório, dependendo, claro, pessoal, do planejamento financeiro, faturamento que vocês têm, o salário de vocês, né? Então, isso é importante que vocês comecem a pensar, certo? E aí, gente, vamos supor que vocês têm 20 horas de trabalho. Olha só, pô, de 40 para 20 já é uma mudança incrível, né, pessoal? É praticamente a metade do horário. Então, vocês têm aqui 20 horas de trabalho. Isso acontece muito com professores. Que bom, Débora, que bom. Isso acontece muito com professores. Tem professores que trabalham 20 horas, 27 horas, 28 horas. Professores que pegam aulas esporádicas ou determinadas turmas, não todas as turmas da escola. Às vezes trabalha 20 horas. Nossa, vocês têm um tempo incrível aqui para se dedicar ao consultório. E é muito bacana porque vocês já estão no universo da educação, vocês vivenciam situações de dificuldades de aprendizagem dando aula e agora vocês vão poder transitar, fazer essa transição para psicopedagogia e para neuropsicopedagogia de uma maneira que amplia a competência de vocês, o conhecimento prévio que vocês já têm para atender e ainda uma possibilidade grande aqui de horários para atendimentos, né? Então, de novo, tem 20 horas, não tem possibilidade de flexibilizar. O que vocês podem fazer? Dedicar um turno inteiro para os atendimentos e todos os dias. E aí, gente, vocês têm um turno inteiro. Vamos supor, eu trabalho todos os dias de manhã. Então, todos os dias à tarde eu posso atender. Olha que delícia! E aí, pessoal, eu trabalho todos os dias à tarde. Eu posso atender todos os dias de manhã e ainda um tempinho no final da tarde. De novo, se vocês puderem fazer isso, já é um up, assim, né? Porque vocês têm muito tempo, bem mais tempo, para poder se dedicar ao consultório. Vocês podem fazer reuniões com maior flexibilidade, também conciliando com os horários dos outros profissionais, conciliando com os horários das escolas. Isso é muito bacana. Se você tem 20 horas, eu digo que você já tem a faca e o queijo na mão. A questão da transição, ela é ainda mais rápida, digamos assim. Por quê? Porque você tem muito mais tempo para se dedicar realmente ao consultório. Lembrando que essa dedicação, gente, não é só o momento do atendimento, né? Então, você precisa se dedicar para produzir material, para fazer relatório, para encontrar com outras pessoas, para, enfim, para responder os seus e-mails. Você não vai, talvez, precisar abdicar do seu sábado e do seu final de semana para poder já fazer essa transição. Então, aproveitem, se vocês têm 20 horas, fez a especialização em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, o que você está esperando? Bora começar. Quanto antes começar, eu falei essa semana da escadinha, lembra? Então, se a gente não começa, a gente fica aqui na base da escada. Se a gente começa a subir os degrauzinhos. Então, se você tem essa possibilidade, nossa, você tem já muito aí a ofertar para várias pessoas que precisam dos seus serviços. E vamos supor que você tenha flexibilidade do horário, é melhor ainda, né? Você consegue alternar turnos, consegue atender de manhã, consegue atender à tarde, final de tarde, enfim. Eu trabalho um dia inteiro 10 horas. Poxa, você tem aí praticamente, vamos por 2 dias inteiros, né? 10 horas. Você tem 3 dias inteiros para se dedicar ao consultório. Olha que coisa boa. Você tem muito potencial já para poder deslanchar na sua carreira, poder mostrar para os seus pacientes toda a sua competência, os seus estudos, poder desenvolver um trabalho muito legal com resultado bacana e esses pacientes servirem de propaganda, digamos assim, para captação de mais e mais pacientes. Então, isso é muito bom de você poder pensar.
alternar turnos e alternar dias. Então, vamos supor, segunda e quarta eu trabalho no meu horário fixo o dia inteiro. Terça, quinta e sexta eu tenho para os atendimentos. Ah, eu consigo trabalhar todos os, digamos, 2 dias de manhã e 3 dias à tarde. Consigo pôr aí 2 dias de atendimento à tarde, 3 dias de manhã. Enfim, dá para conciliar muito mais. Vale a pena pensar nisso quando está se fazendo a transição da carreira e querendo realmente viver da psicopedagogia, viver da neuropsicopedagogia, fazendo seus atendimentos e faturando aí 15K ou mais no mês. Então, pensa nisso. Não perca tempo, gente. Nós falamos hoje que o seu maior recurso para iniciar é você mesma. É o seu maior recurso. Aquilo que você estudou, aquilo que você se dispõe a estudar, aquilo que você já planejou, que você já organizou, aquilo que você conseguiu construir mesmo enquanto estudante, é o seu maior recurso para você começar. O primeiro atendimento eu cobro, né, no momento do primeiro atendimento, que é aquela entrevista inicial, a anamnese, né, que a gente chama entrevista inicial, com os responsáveis ou até com o paciente. E ali eu defino, junto com o paciente, a melhor forma de pagamento. Eu falo o valor do atendimento e defino com eles. Olha, ele pode pagar a cada sessão, ele pode pagar no final, antes que eu faça a entrega do relatório final de avaliação. Ah, vamos fazer pacotes de atendimento. Então, vamos atender, vamos supor, o mesmo paciente 2 vezes na semana. Atendo 2 vezes na semana, em média, fecha 8 atendimentos no mês. Quanto custa o valor desses 8 atendimentos? Posso fazer um pacote? Posso oferecer algum desconto para esse paciente? Posso fazer um pacote fechado de mês, independente de ele ir ou não, de ele chegar atrasado ou não? Então, vale a pena. Eu gosto de trabalhar com pacotes, tá? Eu acho que fica mais fácil para as famílias se organizarem e também para a gente se organizar. Então, vale a pena, sim, pensar nos pacotes. Sobre cobrar antes de ter efetuado a sessão, geralmente a gente coloca a data, né? Então, vamos supor assim, fizemos um pacote do mês de julho. Então, até o dia 10 de julho, essa pessoa vai fazer o pagamento. E aí, também, numa conversa com o seu cliente, você pode falar: olha, no dia em que ele faltar e me avisar um dia antes, a gente remarca e depois a gente repõe, né, esse atendimento, ou então a gente desconta desse valor do pacote, caso não tenha outro horário. Se você faz esse contrato, esse acordo com as famílias do seu paciente, você pode negociar. Não é uma questão de pagar antes ou pagar depois, né? Ou então, paga no início de agosto as sessões que teve em julho, dá para fazer também. Eu acho um pouco arriscado. Acho um pouco arriscado, porque vai que esse paciente some. Acho difícil isso acontecer também, mas às vezes acontece, né? Eu já tomei alguns calotes assim de pagar no final e aí daqui a pouco essa pessoa some, desaparece e eu fico sem receber. Então eu acho bacana poder fazer um contrato de atendimento de serviço e aí você negociar conforme ficar melhor para a família, ficar confortável para você, a questão dos pagamentos. 20 horas, vocês têm aqui, eu digo, a faca e o queijo na mão. 20 horas é um tempo bacana de vocês poderem manter o trabalho de vocês, manter uma certa segurança, estabilidade, tranquilidade. Vocês já sabem o salário que vocês vão ter no final desse mês e começa essa transição para o momento só de atendimento, para o momento só de consultório. O meu objetivo com vocês é que vocês possam viver dos atendimentos de vocês, ter bastante paciente, ter agenda cheia. Sabe aquela coisa gostosa quando a gente passa na agenda assim, tá tudo cheinho? Tem um dia inteiro de atendimento, é maravilhoso, né? Algo que a gente se realiza, a gente vê quantas pessoas a gente pode impactar com o nosso trabalho, e isso é mega maravilhoso, assim, dá uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida, é muito gostoso, e ao mesmo tempo ter a segurança financeira. A minha ideia com vocês é essa, é que vocês possam viver dessa maneira. Então, começou a perder pacientes, porque não tinha mais horário. 3, 4 pacientes que vocês perderam, gente, porque não tinha horário em 20 horas de trabalho. Faz aquele cálculo lá do custo-benefício que eu comentei antes. Quanto vocês ganham por 1 hora de trabalho fixo e quanto vocês ganhariam em 1 hora de atendimento?
esse cálculo certamente vai motivar vocês a dar um up aí na carreira e quem sabe nesse momento realmente começar a se desvincular desse trabalho fixo, né? Desse trabalho em outros locais para poder viver aí do seu consultório, certo? Pessoal, lembrando, coloquem no papel o quanto vocês recebem no trabalho que vocês já têm. Coloquem no papel o quanto vocês podem cobrar de atendimento. Eu tenho certeza, eu posso arriscar dizer que viver do consultório, atender, é algo que tem rendimento, um valor por hora, um rendimento muito maior do que o salário de vocês hoje. Então, pensem nisso. E nós falamos sobre planejamento financeiro, investimento, segurança financeira também essa semana. Então, pensem com carinho nessa possibilidade. Gente, se organizem aí, comecem a planejar essa transição de carreira. Transição de carreira é algo que exige planejamento, cuidado, é um passo a passo. No começo, pode sim você ficar instável, ter alguns momentos que você pensa, nossa, e agora por onde eu vou? Como que eu faço? Como eu começo? É um mundo novo se descortinando na frente de vocês, né? Então, vale a pena vocês pensarem nisso. Eu tenho certeza que se vocês estão aqui, vocês estudaram, vocês estão estudando, estão começando ou já estão com um tempo aí na profissão, mas ainda não conseguindo viver como gostariam da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, vocês têm uma oportunidade ótima aí nas mãos, hein, gente? Principalmente porque tem ampliado em muito a necessidade de pessoas que precisam do nosso serviço. Ainda mais depois do impacto da pandemia, né? Então, pensem nisso com carinho.